Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem. Vamos falar agora de respiração. É um processo extremamente importante na produtividade agrícola. Tem uma relação muito próxima com a produtividade agrícola. Muitas vezes nos preocupamos muito com a fotossíntese e, de fato, devemos nos preocupar e nos atentarmos para a fotossíntese mesmo. No entanto, a respiração exerce uma importância muito grande para a produtividade agrícola. Tem uma importância muito estreita e nós vamos estudar de uma forma bem detalhada. Vamos adentrar nessa importância da respiração para que tenhamos um conhecimento mais aprofundado, mais minucioso da respiração. Aqui é a equação geral da fotossíntese e da respiração. Observe que a fotossíntese é um processo no qual ocorre a absorção de energia solar e essa energia solar, junto com o CO2 e a água, resulta na produção de moléculas orgânicas e liberação do oxigênio. Isso aqui é fotossíntese. No entanto, a respiração utiliza essas moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese e o oxigênio liberado para a atmosfera para produzir energia química, liberando CO2 e água. Então, note que a respiração não é o contrário da fotossíntese, é um processo complementar. Primeiro, porque na fotossíntese a entrada é de energia solar. Na respiração a saída é energia química. Não sai energia solar na respiração. Por isso não é o contrário, né? E por outros motivos também não é o contrário. Então, observe que enquanto na fotossíntese ocorre a entrada de CO2 e liberação de oxigênio, na respiração ocorre a entrada em fluxo de O2 e liberação de CO2. Então, observe que a respiração é complementar à fotossíntese. Enquanto a fotossíntese é um processo não espontâneo do ponto de vista termodinâmico, a respiração é um processo espontâneo. É um processo que libera energia. Então, a fotossíntese e a respiração são processos complementares. Qual é a importância da respiração? A respiração tem importância muito grande porque ocorre a liberação de energia e essa energia é necessária para o metabolismo vegetal, para diversos eventos que ocorrem a nível fisiológico nas plantas. Então, a respiração ela é necessária para o metabolismo, para a manutenção do metabolismo, crescimento e desenvolvimento, absorção de água e nutrientes. Todos os órgãos respiram. Todos os órgãos do vegetal respiram, enquanto nem todos os órgãos fazem fotossíntese. Então, vamos falar da respiração a nível de órgãos, né? Então, a respiração no sistema radicular. As raízes primárias respiram mais do que as raízes secundárias. A raiz primária é onde está o meristema apical da raiz. E por estar em pleno desenvolvimento, está em contínuo crescimento, então essa respiração é maior. As raízes jovens respiram mais do que as raízes velhas. A deficiência de nutrientes faz com que as raízes respirem mais. Por que as raízes respiram mais numa condição de deficiência nutricional? Porque o nutriente ele entra muitas vezes, em diversos casos, ele entra na planta com gasto de energia. E para entrar na planta com esse gasto de energia, precisa que o ATP seja disponibilizado. E ele é disponibilizado por meio da respiração. Em condição de ambientes alagados, né, onde ocorre deficiência de oxigênio, uma vez que a água substitui os espaços do oxigênio no solo, nessa condição de ambiente alagado, o oxigênio pode ser oriundo da parte aérea, tá? Para custear a respiração. O caule é órgão com menor taxa respiratória, a difusão de O2 pela epiderme, pode ocorrer a presença de lenticelas em caule, principalmente em caules de plantas que estão alagadas. A presença de lenticelas por onde entra o oxigênio. As folhas são o órgão com maior intensidade de trocas gasosas, maior respiração durante o crescimento, a respiração estabiliza após a maturidade, aumento da respiração durante a senescência. Então, durante o desenvolvimento da folha, ocorre intensa respiração. Intensa respiração porque é preciso disponibilizar energia para custear esse crescimento da planta, né? Esse crescimento da folha. Então, a folha, comparada aos outros órgãos, é o órgão que mais respira, é o órgão que realiza maior troca gasosa com o ambiente.
Flores e frutos. É um processo, tanto o processo de floração quanto o processo de frutificação, né? É um processo de grande demanda respiratória. Então a respiração é maior quanto maior for o número de flores e quanto maior for o número de frutos. Nos frutos, a alta taxa respiratória no início da formação refere-se principalmente ao crescimento desse fruto, né? Que precisa de energia para esse crescimento. A translocação de nutrientes e assimilados demanda energia. Então, a translocação de nutrientes e assimilados para o fruto demanda energia. E a energia é oriunda da respiração, né? Que, em última instância, é oriunda da fotossíntese. Então, a maturação de frutos climatéricos aumenta a respiração. Muitas vezes é precedida pelo aumento da respiração do fruto. Isso é muito comum em frutos que amadurecem mais rapidamente quando está numa condição propícia para a produção de etileno e respiração. As sementes, né, a respiração das sementes, o aumento é muito pronunciado durante a germinação. A respiração ela segue aquela curva trifásica, né, com uma rápida respiração, rápida e acentuada respiração na fase inicial da germinação, com um aumento quase que estacionário na segunda fase e um aumento mais pronunciado na terceira fase da germinação. São fatores que afetam a respiração. A temperatura. A temperatura é o fator do ambiente que interfere em vários processos fisiológicos, dentre eles a respiração. O coeficiente de temperatura, chamado de Q10, ele diz o seguinte: entre 5 e 25 graus Celsius, qualquer aumento de 10 graus dobra a respiração. Quer dizer o seguinte: se aumentar de 5 para 15, a respiração dobra. Se aumentar de 15 para 25, a respiração dobra. Abaixo de 5, a respiração reduz drasticamente. E acima de 40 graus, a respiração reduz sensivelmente. Porque já pode ocorrer danos no aparato respiratório. Método de conservação de frutos climatéricos utiliza a temperatura. Então, a baixa temperatura, né, para conservar os frutos climatéricos é muito utilizada em processos de transporte de frutos perecíveis, que muitas vezes é produzido somente no Rio Grande do Sul e o restante do Brasil todo consegue consumir, porque ele é conservado. E a temperatura, a baixa temperatura é um dos métodos de conservação, tá? De reduzir a respiração e reduzir a produção de etileno. Então o fruto pode ser produzido lá no Amazonas, lá no Nordeste, na região da Bahia, em Pernambuco, e ele ser consumido no Rio Grande do Sul, no Goiás, por conta dessa conservação via manuseio da temperatura. Ferimentos e lesões interferem na respiração. Danos causados por micro-organismos aumentam a respiração. Por que aumenta a respiração? Porque aquele local que foi danificado, ele precisa ser reparado. E o reparo requer energia. E energia é a respiração que disponibiliza. Produção de substâncias secundárias de defesa. Isso resulta em aumento de respiração. Síntese de macromoléculas e síntese de novos tecidos. E tudo isso demanda aumento de respiração. Mas eu quero ainda destacar um ponto. Muitas vezes a fitotoxicidade causada por um herbicida que a gente aplicou na planta daninha, e esse herbicida, ele a deriva ou em responsabilidade humana, fez com que, utilizando doses inadequadas, causasse uma fito na planta de interesse econômico. Imagine que essa fito, ela danificou a área foliar. A planta tem algumas folhas, mas com a área danificada, com a área fotossinteticamente ativa danificada. Com isso, recomenda-se em algumas situações, aplicar de 1,5 a 2 kg de açúcar por hectare, isso em plantio de soja. Por que isso? Porque para que recupere aquela área foliar, é necessário a planta respirar. Para que recupere algum dano, é necessário energia da respiração. Só que a planta não consegue fotossintetizar para produzir o carboidrato que vai ser respirado. Quando você fornece o açúcar, você já está fornecendo a sacarose, você já está fornecendo o que a fotossíntese forneceria. E isso pode resultar na recuperação dos danos causados pela fito. Disponibilidade de oxigênio. A difusão do oxigênio é importante, já que o oxigênio é necessário, é condição sine qua non para a respiração. Ambientes alagados, a respiração tende a ser prejudicada se essa planta não for adaptada àquela condição e o O2 não conseguir chegar no sítio de respiração.
Então, em plantas adaptadas é comum ocorrer a presença de lenticelas e de aerênquima, que são estruturas que favorecem o influxo e o armazenamento de oxigênio. Método de conservação de frutos, muitas vezes, utiliza de 2 a 3% de oxigênio, ou seja, reduz a disponibilidade de oxigênio para que o fruto respire menos, produza menos etileno e aí a conservação é prolongada. Disponibilidade de CO2 é um dos métodos também de conservação de frutos, que o CO2 ele é produto da respiração. E é comum nas reações químicas o produto inibir a síntese dele mesmo. Então, ou seja, à medida que o CO2 acumula, tende a inibir a própria respiração. Então, o CO2 tem efeito inibidor direto da respiração. E isso pode fazer com que os frutos demorem a amadurecer e a conservação tenha um maior tempo, né? Aumenta a vida de prateleira. Hormônios vegetais. O etileno ele acelera a taxa respiratória, né? Então o etileno é o vilão, é o responsável pela maturação acelerada dos frutos perecíveis e muitas vezes, se não utilizar o método correto de conservação, esse fruto pode chegar ao destino já danificado, né? Com aspecto deteriorado. Então a respiração a nível de planta inteira, a respiração a gente divide ela em respiração de manutenção e respiração de crescimento e também parte da energia é utilizada para absorção e transporte de íons. Observe que de toda a energia da respiração, parte da energia é utilizada para a manutenção de biomassa, parte é usada para o crescimento e parte é utilizada para absorção e transporte de íons. Observe que a demanda energética é grande, tanto para entrar nutriente, quanto para crescer, quanto para se manter vivo. Então, olhe que são 3 aspectos importantes da respiração, da energia oriunda lá da respiração. Olha aí a absorção de nutrientes. Ó. Então, a entrada de nutrientes na planta, observe que essa entrada de nutrientes, vamos ver aqui a situação do fosfato, por exemplo. Ó. Entra por um suporte com hidrogênio. Para esse hidrogênio estar aqui fora, foi necessário que o ATP fosse hidrolisado e o próton fosse ejetado. Então, observe que há uma demanda energética para o influxo de nutrientes. Tá? A respiração de manutenção é de 20% a 60% dos assimilados. Tudo que a planta produz na fotossíntese, em torno de 60%, 20% a 60%, é utilizado na respiração para produzir energia e essa energia manter a planta viva, só para manter viva. Quando você acorda, quando você levanta da cama, você tem um custo de manutenção. Você pode não fazer nada durante o dia, existe um custo energético para você se manter vivo. E você dormindo tem um custo energético também. A planta tem um custo energético para se manter viva, para não produzir nada, ela tem um custo energético. Então, note que ela sempre tem que ter mais energia para além do que necessário para se manter. Ela precisa de uma demanda, ela precisa de um aporte energético, precisa de uma capacidade de produção de energia maior do que o necessário para se manter. Então, essa energia dos 20% a 60% é utilizada para renovação de proteínas, para o gradiente de íons na membrana, aquele gradiente em que o próton entra como suporte junto com o elemento mineral e outros compostos. A respiração de crescimento está relacionada à produção de biomassa. Essa é a respiração que interessa, porque quanto menor a respiração de manutenção e maior de crescimento, maior a produtividade. Por quê? Porque a planta gasta menos para se manter viva e gasta mais para crescer, para produzir. Então, grande consumo de carboidratos para o crescimento e de esqueleto de carbono. Então, observe aí, gente. Ó. Aqui é o processo da respiração como um todo. Ó. Observe que de toda a sacarose produzida, há uma tendência de entrar na cadeia respiratória, mas nem tudo é respirado, Parte pode desviar aqui e ir para a produção de auxina. Parte pode desviar aqui, entrar na rota do ácido químico. Qual é o ácido químico muito famoso aqui, quando a gente estuda planta daninha, a gente fala desse ácido químico. Porque essa rota do ácido químico produz triptofano, tirosina e fenilalanina. E é rota de produção de lignina, de alcaloides, de flavonoides, é rota de fenol aqui. Então, observe que nem tudo que é produzido na fotossíntese vai para a respiração. Pode produzir esqueleto de carbono aqui, que são compostos intermediários ao processo respiratório. Quando a gente fala de metabolismo primário, nós estamos falando de fotossíntese e respiração, basicamente. Tá?
fotossíntese e respiração. Quando falamos de metabolismo secundário, é isso aqui, ó. Metabolismo secundário, ó, produzindo fenol. Metabolismo secundário, produzindo alcaloide. É metabolismo secundário essa parte. Então observe, ó, que a respiração ela pode ser de manutenção, a energia utilizada para manutenção metabólica. As plantas cultivadas, essa respiração pode ser de 20% a 60% da total. Em espécies arbóreas, em florestas, em torno de 88% de toda a respiração utilizada para manter a planta viva. E a respiração de crescimento é aquela que usa energia direto para a biomassa, né? Para incremento de biomassa. Quando a gente fala em sequestro de carbono, né? Do milho de uma floresta, então imagina uma floresta que não vai ser arrancada. Então há o sequestro de carbono, tira o carbono da atmosfera, esse carbono é incorporado na biomassa e ali fica. No entanto, se a gente pensar numa floresta plantada, o eucalipto, né? Em que o carbono ele é fixado pela fotossíntese e depois o eucalipto ele vai para carvão e é queimado. Não tem importância nenhuma na fixação do carbono igual ao milho. Por quê? Porque é fixo o carbono e esse carbono retorna para a atmosfera por meio da queima do carvão. E no milho, muitas vezes, em todo ciclo, retorna novamente o carbono. Então, nesse ponto de vista de sequestrar carbono, perde a importância. No entanto, se a floresta for uma floresta que vai permanecer lá e que não vai ser arrancada, aí tem uma importância muito grande. Se for uma floresta que a madeira vai ser utilizada para móvel também, que não que o carbono costuma não retornar também, tem uma importância. Mas se for uma floresta igual eucalipto arrancada para carvão, não tem importância em relação ao milho. Então aqui é um resumo da fotossíntese e da respiração, né? Nós já falamos as diferenças entre fotossíntese e respiração. Está nítido aí que a fotossíntese ocorre no cloroplasto, enquanto a respiração ocorre na mitocôndria. Que a fotossíntese é uma reação endotérmica, enquanto a respiração é uma reação exotérmica, dentre outras diferenças, né? Observe aqui a respiração, são as três fases da respiração. A glicólise, que ocorre no citosol, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e a cadeia de transporte de elétrons, que ocorre nas cristas mitocondriais. Observe aqui as três fases em outra figura. Então, no citosol ocorre a glicólise, na matriz mitocondrial ocorre o ciclo de Krebs, e nas cristas mitocondriais ocorre a fosforilação oxidativa. São aí as três fases da respiração e nós vamos detalhar elas seguidamente, falando de uma a uma. Vamos começar falando da glicólise, que ocorre no citosol. Então vamos aqui à primeira etapa da respiração, que é a glicólise. Observe que inicialmente a glicose ela sofre uma reação de fosforilação e ela é convertida em glicose C-fosfato por ação de uma cinase. Essa glicose C-fosfato é convertida em frutose C-fosfato por ação de uma isomerase. São compostos isômeros. Um pode ser convertido no outro sem gasto de energia. Em seguida, a frutose C-fosfato é convertida em frutose 1,6-bisfosfato. Note que entra mais um fosfato no carbono 1. Isso é por ação de uma frutossinase. A frutose 1,6-bisfosfato é convertida em dois compostos de 3 carbonos. Esse composto tem 6, e esse tem 3, e esse tem 3. Pode ser convertido em 2 desse, ou pode ser convertido em 2 desse, ou pode ser convertido em um desse e um desse. Então, observe que essa é uma etapa chamada de etapa preparatória da glicólise. Nessa etapa, ocorreu o gasto de 2 ATPs. Então, note que o começo da respiração é só gasto. Gastou 2 ATPs. Foram gastos 2 ATPs. Então, 1 ATP, 2 ATPs. Tá? A etapa seguinte, a gente vai considerar que foram produzidos 2 gliceraldeídos na etapa anterior. 2 gliceraldeídos. O gliceraldeído 3-fosfato ele é convertido em 1,3-bisfosfoglicerato. Essa reação produz 2 NADH. Porque são 2 compostos desses sendo convertidos em 2 desses. Então, 2 NADH. 1,3-bisfosfoglicerato é convertido em 3-fosfoglicerato. Isso aqui por ação de uma cinase. Essa reação é uma reação que produz ATP. Cada reação produz um ATP. Como são 2 compostos, então produz 2 ATPs. Em seguida, o 3-fosfoglicerato é convertido em 2-fosfoglicerato. Por ação de uma mutase. Ele é mutado do carbono 3 para o carbono 2, o fosfato. Tá?
Então, 2-fosfoglicerato é convertido em fosfenol piruvato e o fosfenol piruvato é convertido em piruvato com produção de 2 ATPs. Você nota o rendimento energético da glicólise são 2 ATPs e 2 NADH. Porque aqui produziu quantos ATPs? Produziu 2 mais 2, 4. Só que gastou 2 ATPs na etapa anterior. Então, 4 menos 2, 2. Mais 2 NADH. Então, o rendimento, 2 ATPs e 2 NADH. E 2 piruvatos. Então, aqui no fim, produziu 2 piruvatos também. Tá? Então, observe que em plantas, né, analisando em plantas, é um pouco mais complexo. Porque começando de sacarose, ó, a sacarose ela pode ser convertida em glicose, mais uma frutose, por ação da invertase, ou pode, por ação da SUSE, que é a sacarose sintase, ser convertida em frutose, mais o DP-glicose. Então, observe que pode seguir o mesmo roteiro pela glicólise, só que começa antes, porque a sacarose é convertida em glicose mais frutose. Aqui alguns pontos de controle, mas vamos seguir aqui para a próxima etapa, né? Então, observe que foram produzidos 2 piruvatos. O piruvato ele pode seguir 2 destinos. Ele pode ir lá para a mitocôndria para seguir o ciclo de Krebs, ou então esse piruvato ele pode seguir via fermentação. Vamos estudar aqui a possibilidade de seguir via fermentação. É comum em ambientes alagados, né? Ocorrer fermentação pela deficiência de oxigênio. O piruvato ele pode ser convertido em lactato por ação da enzima desidrogenase do lactato. Ou ele pode ser convertido em acetaldeído pela piruvato descarboxilase e o acetaldeído ser convertido em etanol pela desidrogenase alcoólica. Note que essas reações consomem NADH, ó. Consomem NADH. Para cada piruvato, consome um NADH. Como são 2 piruvatos sendo convertidos em 2 lactatos, vai consumir os 2 NADH que produziu na glicólise. Ou 2 piruvatos sendo convertidos em 2 moléculas de etanol. Vai consumir os 2 NADH produzidos na glicólise. Então, note que o rendimento da fermentação é o produto oriundo, né, originado, etanol ou lactato, mais 2 ATPs, porque o NADH vai ser utilizado. No entanto, em plantas é preciso destacar o seguinte. Em plantas, a fermentação que prevalece é a fermentação etanólica. Por quê? Porque à medida que o piruvato ele é convertido em lactato, essa enzima aqui ó, ela é inibida. É inibida porque essa reação decresce o pH. E à medida que o pH do citosol decresce, essa enzima é inibida, enquanto essa é ativada. A descarboxilação do piruvato, né? A descarboxilase do piruvato. Ela é ativada. Então, a reação de fermentação tende a ocorrer no sentido da produção de etanol. No sentido da produção de etanol. A fermentação tende a ser nesse sentido. Então, a importância da fermentação, né? A recuperação de NAD+, manutenção do metabolismo mínimo e a continuidade da glicólise. Então, aqui alguns compostos que são produzidos, né, durante o processo de fotossíntese e durante a respiração também. E aí, durante a respiração, é comum a gente encontrar aí a glicose 6-fosfato nós falamos, a frutose 6-fosfato nós falamos, glicose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato. Isso aqui são compostos também comuns na fotossíntese, né? Comuns na fotossíntese. Então, falamos da primeira etapa, né? Falamos da primeira etapa da respiração, que é a glicólise no citosol. Agora vamos falar do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs. Então, há uma etapa preparatória do ciclo de Krebs. É que aquele piruvato, ó, ele sofre uma descarboxilação oxidativa. O CO2 é perdido e NADH é produzido. Então, sofre uma descarboxilação oxidativa. Note que é um composto com 3 carbonos, o piruvato, e agora ele é convertido em um composto com 2, ó, acetil-CoA. Por que um composto de 3 é convertido em um de 2? Porque um CO2 foi perdido, ó, foi perdido. E ocorreu a produção de NADH. Essa é chamada de etapa preparatória do ciclo de Krebs na respiração. Então, essa descarboxilação oxidativa que o piruvato sofre. Nós lembramos que se o piruvato não vai para a fermentação, ele vem aqui para o ciclo de Krebs. E nós estamos falando aqui de 2 piruvatos, né? Nós não estamos falando de 1. Então, aqui está mostrando 1, mas são 2 piruvatos que são produzidos na glicólise. Então, aqui é o ciclo de Krebs.
A etapa preparatória que eu acabei de explicar a vocês é isso aqui, ó, que produziu o acetil-CoA. Essa é a etapa preparatória do ciclo de Krebs. E uma vez que o acetil-CoA ele é produzido, aqui no ciclo de Krebs, o acetil-CoA reage com oxaloacetato e aí produz um composto chamado citrato. Esse citrato, ele sofre uma reação da conitase e por ação da conitase ele é convertido em isocitrato, que é convertido em 2-oxoglutarato com produção de NADH, e o 2-oxoglutarato é convertido em succinil-CoA com produção de NADH. O succinil-CoA é convertido em succinato com produção de ATP. O succinato é convertido em fumarato com produção de FADH2. O fumarato é convertido em malato e o malato regenera o oxaloacetato com produção de NADH. Então observe que esse é o ciclo de Krebs. É um ciclo mesmo, né? Nós começamos do oxaloacetato e terminamos com o oxaloacetato. Eu quero só destacar aqui esses poderes redutores que são produzidos aqui, tá? NADH e ATP e FADH2. Então observe, ó, que são produzidos para cada piruvato. 1, 2, 3, 4 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Então, para 2 piruvatos são 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Isso que eu quero destacar, porque esse poder redutor e esse ATP vai contabilizar lá na fosforilação oxidativa para a gente fazer o rendimento energético da respiração. Então, observe aí, novamente frisando que nem tudo que é produzido na fotossíntese é respirado. Aqui o ciclo de Krebs, ó, nem tudo é respirado. Parte pode ser desviado para produzir compostos secundários, muitas vezes essenciais. Fala um composto secundário essencial aí, Fábio. A alquicina, ó, está aqui na rota secundária, mas é vital. A planta que não produz alquicina não ficou viva para contar a história. É um hormônio vital. Sugere que as plantas que não produzem não sobreviveram.